Aí, para falar do sistema, temos um garotinho, Antony Garotinho. Outro amigo meu me mandou esse tweet aqui, que comecei lendo assim, sabe aquele negócio que você não esperava nada, mas entrega tudo? Eu falei, rapaz, surpreendeu muito minhas expectativas. Eu acho que o garotinho, ele realmente conseguiu condensar algo assim. Eu quase copiei e colei como se fosse meu, mas não gosto desse tipo de coisa, né? Até pro garotinho, eu me dou o dever de entregar os méritos. E me pegou no primeiro parágrafo, porque ele tá contando uma experiência de vida dele. Que eu tenho uma notícia de ontem pra mostrar que isso daqui é muito real. Mas vamos lá, ó. Em 2002, quando subi nas pesquisas para presidente, fui convidado para uma reunião na Febraban, a Federação dos Bancos. Quando Eduardo Bolsonaro começou a aparecer nas pesquisas, ele também começou a ser procurado não só pelo Centrão, mas pela turma da Faria Lima. Se vocês não estão sabendo, eu conto para vocês. Após minha explanação, um dos senhores presentes perguntou: o senhor acha mesmo que vai conseguir auditar a dívida pública? Porque isso era uma pauta meio que dele, né? Antes que eu respondesse, ele emendou: o sistema não deixa. Queria dizer, nós não permitiremos. Aí ele começa a explicar o que seria esse sistema. O sistema é uma engrenagem feita para moer quem ousa desafiá-lo. Um cartel com políticos, burocratas, juízes, imprensa, bilionários e amigos do poder. Unidos por uma regra simples: garantir os seus privilégios. O sistema decide quem cria regras, quem lucra com elas, quem garante que nada vai mudar. Os políticos são os engenheiros do sistema. Eles criam leis que ampliam o poder do Estado e fingem que isso é para proteger o povo. Os burocratas são um braço administrativo. Eles não precisam ser eleitos. Eles estão sempre lá. Eles criam entraves para justificar o próprio emprego. Os juízes são seguranças do sistema. Eles interpretam a lei conforme a conveniência. Blindam quem os serve, perseguem quem os incomoda. A imprensa, o quarto pilar, cria narrativas ou mantém o silêncio, da proteção ao poder. E aí vem os bilionários e seus amigos, né, que são a alma financeira do sistema. Eles defendem o livre mercado, mas vivem de monopólios. Esses 5 grupos formam um círculo fechado. Um financia o outro. Um protege o outro. Um absolve o outro. Você trabalha para sustentar o sistema que trabalha contra você. Você tenta crescer, ele te puxa para baixo. Você tenta falar, ele te cala. Você tenta pensar, ele te vigia. Tenta ser honesto, o sistema te trata como suspeito. A cada real que sai do seu bolso, o sistema ganha mais poder sobre sua vida. E isso aqui incomoda, né? Porque dá dinheiro pro governo que tu sabe que não vai ser bem utilizado e ainda vai usar para te perseguir. Cara, isso incomoda demais. É a escravidão moderna. O sistema foi projetado para não aceitar mudanças. Chama de retrocesso qualquer corte de privilégios. Isso é muito real, né? Fala-se, não é assim? Foram discutir reforma administrativa semana passada. Na hora que falaram do Supremo Penduricalho, epa! Eu sou a Vera Verão. Lembra da Vera Verão da Praça Nota? Epa! Eu não lembro como era o início dela, mas é tipo isso. Quem falou que no Supremo ninguém toca. Né? Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, de desmonte qualquer tentativa de limitar o poder do Estado. Não, é retrocesso também, não pode. De ataque à democracia, qualquer questionamento sobre o funcionamento do próprio sistema. Como, por exemplo, o processo eleitoral. Você questiona o processo eleitoral, é um ataque à democracia. Cada crise, o sistema vê uma chance para concentrar mais poder. O sistema não é um partido, é um mecanismo. Quem tenta mudá-lo é destruído. O sistema só teme uma coisa: o cidadão indignado que pensa e o conhecimento. Isso prova que ele é desnecessário. Sabe que um povo que aprende a viver livre nunca volta a aceitar a coleira. São vocês, né? Vocês cada dia ficam mais revoltados. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar isso? Talvez vocês mesmos já não pensaram, né? Pô, eu era feliz na época que eu era mais burro. Na época que eu era burro, eu era mais feliz, que eu não me preocupava com essas coisas. Fala que tu nunca pensou isso, ou que tu nunca ouviu alguém falar isso.
E para provar que o garotinho fala faz muito sentido, bastou começar a pontuar a Febraban me chamou. Olha, a outra federação, que é das instituições financeiras, né, que é a FIM, Rodrigo Maia tá de saída de lá e deve ir pro BTG. Ah, meu Deus, coisa aqui ontem, velho. É brincadeira, gente. É brincadeira uma coisa dessa? Aparentemente, a fronteira entre o Congresso e o mercado financeiro deixou de ser linha e virou um corredor interno. Difícil imaginar que o convite tenha sido por talento em finanças. Tem senador que vai ficar com ciúmes. Eu conheço muita gente que trabalha no mercado, né? Aí, na época do Rodrigo Maia mesmo, eu fui atrás para entender um pouco. Na hora que me falaram como era o trabalho do Rodrigo Maia, o que esse grupo, não posso falar, né? Esse grupo que o Rodrigo Maia trabalhava, ele não presta nenhum tipo de serviço, né? É tipo uma federação. Ele apoia as entidades do setor financeiro. Basicamente isso, né? Ele não produz nada, ele não gera riqueza. Aí quando ele falava como era o escritório, lá em Brasília, uma casona, a quantidade de assessores que o Maia tinha, o salário, aí não sei se o valor é real, né? Me falaram, então não vou sair, também não tenho como provar. Eu falei, entendi, né? Pô, parabéns aí, Rodrigo Maia, parabéns, nossa. Inclusive você vê que quando tem essas tretas, diversas tretas políticas, Magnitsky, o Maia participou das reuniões, junto com alguns grandes nomes dos bancos. E o Rodrigo Maia, isso aí foi uma informação que me passaram, deve ter 2 meses, conversando com uma pessoa aleatória, e ela me falou que ela estava rodando, ela estava, né, no meio da confusão toda, 2022, rodou muito o mercado, e essa pessoa me disse que um dos principais nomes que ajudaram a vender a tese do golpe, né, olha, Bolsonaro é um problema, vai dar um golpe, e que também atuou muito após o 8 de janeiro, foi o Rodrigo Maia. Teve um papel forte aí frente aos bancos, teve muito apoio do Banco Itaú, que nunca gostou de Bolsonaro também. E tá aí, o Estado Democrático de Direito, no seu ápice, o sistema que se retroalimenta. Qual a formação do Rodrigo Maia, hein? Vai pro BTG, né? Só eu que não arrumo um emprego no BTG. Dedé, me contrata, Dedé. Por favor, bicho. Por favor, Dedé, me contrata. Eu também quero trabalhar no BTG. E aí, para fazer uma ponte, quando a gente começar a falar de Eduardo, o Centrão e a luta contra o sistema na eleição de 26, o Globo escreveu isso aqui ontem de manhã, que depois, ao longo do dia, um vídeo do Paulo Figueiredo que circulou bastante. Eu acho que fala a mesma coisa com mais detalhes e acho que de uma forma bem interessante. O Rafael falou assim, ó, em alguns meses, todos verão claramente. Eduardo Bolsonaro destruiu o plano da esquerda no Brasil. Sim, da esquerda. A ideia era eleger uma nova direita, com as bênçãos de Bolsonaro, né, feito de refém. Este novo governo serviria para faxinar a casa, levar a bronca das consequências da deterioração fiscal do país, sendo enxotado em 2030 ou até antes por impeachment dada a impopularidade. Neste plano, tentaram fazer a cabeça do Tarcísio, que hoje já enxergou a barca que estava se metendo, como disse. Em alguns meses, isto fica lá mais claro, inclusive com gente exposta, recebendo dinheiro de político para promover esse trade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Deixar aqui para Paulo Figueiredo começar. Sintetizou muito bem, em 2 minutos e meio aqui, as confusões que nós enfrentamos neste país. Escute só. A ideia do Ciro Nogueira e do Centrão e do sistema para 2026 já estava tudo programado. Vamos jogar o Bolsonaro em uma situação insustentável, vamos calar, vamos deixar o cara preso, vamos manter a ameaça dele para Papuda, deixar ele ferrado. Quando ele estiver no chão, a gente força ele a fazer um acordo de sucessão para um candidato que seja o candidato que o sistema quer. O sistema está de saco cheio do Lula. O sistema está de saco cheio do Lula. Lembrem-se, o sistema se livrou do Lula. Isso. Na Lava Jato. A Lava Jato era uma operação do sistema e eu sempre disse isso. Eu acho que hoje ninguém tem mais dúvida que o Sérgio Moro era e é um cara do sistema, que foi útil ao sistema. Tem muita gente que ainda não entendeu não, viu? Que Moro e Deltan também, né? E que a Lava Jato não foi apenas para combater a corrupção, não.
Tem muito mais coisa que aconteceu que as pessoas seguem ignorando. Assim como Lula já fez parte do sistema e foi descartado, e voltou e foi reabilitado pelo sistema para ser o candidato a derrotar o Jair Bolsonaro. Não era isso que o sistema queria, mas teve que escolher. E agora o sistema quer escolher novamente o seu candidato. Só que não adianta, o candidato precisa ser alguém que o endossado pelo bolsonarismo. E quem é o homem perfeito? O homem perfeito, o candidato perfeito para o sistema é Tarcísio Gomes de Freitas. Com o Tarcísio, o Ciro Nogueira, que terá enormes dificuldades de se eleger senador pelo Piauí, poderia ser talvez vice. O Tarcísio deixando o governo de São Paulo, quem assume era quem? É o vice do PSD. Então, o Kassab também já ganharia o maior orçamento estadual do Brasil, o segundo maior orçamento do país, ao mesmo tempo que tem espaço no governo federal. Era bom para todo mundo do sistema. Estava tudo combinado. Estava tudo certo. Só tinha um diabo de uma pedra. E essa pedra se chama Eduardo Nantes Bolsonaro. Nossa, e com Paulo Figueiredo, em certa medida. Com Eduardo no meio do caminho, o sistema começou a se desestabilizar. Quando o Eduardo começou a bombardear o regime com apoio do Trump e ainda se colocou como candidato extremamente viável à presidência, ao mesmo tempo em que se negava a obedecer os acordos Caracu e as chantagens feitas ao pai dele, o plano do Ciro Nogueira do Centrão o plano do Ciro Nogueira deu uns burros na água. Aí, pessoal, o que é que a Globo tava fazendo ontem, né? Eu não vou dar play nesse vídeo, mas é um negócio assim que eu fico de cara. Eles fizeram esse desenhozinho pra falar que Eduardo Bolsonaro está na corda bamba. E aí ele tá mostrando aqui o pessoal segurando na corda pra tentar derrubar o Eduardo. E o curioso é o seguinte. O Eduardo tá na corda... Aqui, ó. Bota ele, ó. Otávio Guedes definiu que seria a corda bamba de Eduardo Bolsonaro. Tem quem sustenta o deputado e quem empurra pra ele cair. Mas basicamente tá todo mundo aqui tentando derrubar ele pra cair. Todo mundo. Eu fiquei assim de cara. Eu falei, caraca, bicho. O cara sozinho. Basicamente. Sem o poder do mandato. Não é um bilionário com muito dinheiro e lobby, não tem uma militância, tem gente na rede social que o apoia, mas uma militância não tem apoio dos próprios políticos do PL. Eu não lembro de ver ninguém aí nas últimas horas rebatendo o Ciro Nogueira e falando que Eduardo, que assim, Ciro Nogueira você não representa a direita. Eu não lembro de muitas pessoas, acho que não lembro de nenhum político falando isso. Enfim, ninguém. Aí, em tese, ali o Ciro Nogueira tá contra, o Tarcísio tá contra, o Filósofo Malafaia tá contra. Ele disse que não tem o apoio do pai, o Trump já tá balançando a corda dele, o Bensent também, e o Eduardo não cai. Não cai. Todo mundo quer derrubar, o cara não cai. Ô miserável desgraçado esse fritador de hambúrguer, viu? Imagina, ainda tem imprensa contra, todo mundo contra, o judiciário, e ele não cai da corda. Além de fritar hambúrguer, um acrobata de circo. Rapaz, Eduardo, tu tá cada dia melhor, bicho. Tá cada dia melhor. O homem é poderoso demais. Aí Ciro Nogueira, depois de falar que Eduardo atrapalha, foi tentar se blindar, mas segue trabalhando nos bastidores pra rifar Eduardo. Mas tá ali, ó. Ciro Nogueira procura Eduardo Bolsonaro após troca de farpas. Na segunda-feira mesmo foi atrás do Eduardo, conversou. Aí tá ali, né? O Ciro conversou com o Eduardo e tá tudo superado. Tudo superado. Mas o superado por Ciro, ele fala depois, acho que ele falou isso aqui para o Metrópolis e depois ele foi falar também com o Estadão. Aí o Estadão disse que eles concordaram que eles estão seguindo em caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo, de vencer as eleições. Mas Eduardo quer, assim, mais do que vencer a eleição, salvar o Brasil. E o Ciro Nogueira não tá preocupado em salvar o Brasil, nem vencer as eleições.
Ele tá preocupado nessas eleições, né? Porque ele precisa de um mandato para ser eleito. Então ele quer ser o vice ou garantir um espaço no futuro governo, né? Ministro, talvez, já que não vai ser mais porcaria nenhuma. Aí encontra o Ciro Nogueira na frente ou no telefone. Eduardo, eu sou teu amigo. Por trás, olha, tá igual Adélio Bispo. Atribuir prejuízo gigantesco a Eduardo, Ciro Nogueira arrisca o chão e diz à família Bolsonaro que Centrão vai comandar a campanha de 26. Ui, pronto, é o Centrão que vai mandar, gente. E a gente tem que aceitar, senão a gente é radical, viu? Você é radical? Você não seja radical, não. Aceite o Centrão. A Renata fala assim, ó, a imprensa chama de prejuízo, o que é, na verdade, resistência. Eduardo não fala para o sistema, fala para quem ainda acredita que a direita pode existir de forma livre e antissistema. O que irrita Ciro Nogueira não é o que Eduardo disse, é o fato que Eduardo não se curva a ninguém. O Rodinei complementa dizendo, a parte mais engraçada é a esquerda fingindo que está preocupada com o futuro eleitoral da direita. Ele está se referindo à Globo, né? Vocês não acham isso curioso? A imprensa fala assim, a imprensa que defende o Lula, a imprensa que torce pro Lula, a imprensa que recebe gordas verbas de publicidade, está preocupada que Eduardo Bolsonaro está atrapalhando a direita. A imprensa está preocupada com isso? Não sei, viu? Olha, eu não sei não. Se a direita continuar ouvindo Eduardo Bolsonaro, pode dar ruim, viu? Pode dar ruim. A Andréa Sadi tá tentando... Olha, vai dar ruim pra vocês da direita aí, viu? A Andréa Sadi tá falando. E o pior é que tem gente lá de cá que não percebe o truque. O Edinho também comenta assim, ó. Imagina, Lê, grupo vinha tentando fazer com que Bolsonaro enquadrasse o filho e não perceber que o Centrão está agindo como carcereiro do Bolsonaro com a anuência do judiciário. Impossível torcer para quem age igual o PCC para afundar ainda mais as garras do poder. É surreal, bicho. E eu tenho que gostar do Centrão. Mas a Andréa Sadi ainda tem mais informações? O outro vídeo basicamente tem essas informações e outras. Eu já mostro outro vídeo que é até mais longo. Mas o Vilimil comenta ali, ó. Segundo informações da Globo, obtidas com caciques do Centrão, ou seja, o Ciro Nogueira, o grupo político do Ciro está desembarcando do bolsonarismo, mas com a exigência dos votos dos eleitores bolsonaristas. Estratégia similar ao desembarque do regime Lula, onde se afasta do governo, mas mantém os cargos. Com o PT não colou, pois estão sendo exonerados. E no bolsonarismo? Pois bem, o que é que André Sadi tem para comentar, né? Os bastidores da política brasileira. O senador Ciro Nogueira deu uma entrevista à TV Band e disse que o Eduardo Bolsonaro causou muitos prejuízos, um prejuízo gigantesco para a direita de olho na eleição de 2026. Aí o Eduardo Bolsonaro não gostou, foi às redes sociais reclamar, dizer que o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, que não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Acho que ele escreveu, ele trocou, né? O que ele está defendendo, na verdade, é o interesse pessoal dele contra o Brasil. Esse já é meu comentário, eu trouxe aqui. Tá entendendo, né? André Sadi acha que é o Ciro Nogueira que está defendendo o Brasil. Eduardo não. Eduardo está defendendo o interesse pessoal dele. Obrigado, André Sadi, por me ensinar a verdade. Maria, que mulher maravilhosa! Por isso que a Globo demitiu a Daniela Lima. Quem tem André Sadi não precisa de mais nada. Afe Maria, gênia da análise política. Alta, né? Não, porque até pra eu ler é difícil. Não sei, pra ele lê em voz alta. Porque é importante ler o texto antes de publicar. Nós sabemos disso. Aí eu fui ouvir alguns integrantes do Centrão me procuraram para dizer o que a gente vem dizendo aqui o tempo todo. O Ciro Nogueira não falou nada de diferente do que eles estão falando nos bastidores. Não aguenta mais me ouvir falar aqui que o Centrão, se pudesse, rifava a família Bolsonaro, que o Supremo pode escolher, o Supremo pode decidir o julgamento por eles. Porque... O Supremo pode escolher, viu? Uma gafe, né? Ato falho. O Supremo pode escolher, tá de boa. Escolher o candidato.
Nós! Centrão maravilhoso. O Centrão não quer escolher, o Centrão não tem como fazer isso. Não satisfeito em contar com o Eduardo Bolsonaro como cabo eleitoral do governo, da candidatura Lula, vamos falar assim, ainda foram buscar o apoio de um cabo eleitoral internacional, Donald Trump, para reforçar essa campanha, né? Todo mundo. Make Lula great again. Make Lula great é o meme again. Pronto para eles em 2026. Mas o que está rolando? Aí o Centrão, o Ciro Nogueira deu essa declaração e os integrantes do Centrão concordando. Reparem que não tem coincidência na política, é um roteiro. O Valdemar Costa Neto vai num final de semana lá no interior de São Paulo e diz: o Supremo decidiu, precisamos respeitar a decisão do julgamento do golpe. Isso é importante. Ela diz, isso tem um roteiro. Porque o Centrão se comunica. Aí o roteiro passa também pelo Duda Lima, que é quem marca as entrevistas e controla o Valdemar. Valdemar, você vai lá, você vai falar isso. Né? Você vai deixar claro, a gente já tiramos o Bolsonaro do tabuleiro. A gente vai meter ele na cadeia, a gente vai torturar ele, né? E a gente vai chantageá-lo. Vamos lá, Valdemar. Você é uma peça importante nisso, viu? É tudo que a família Bolsonaro não quer. Está validando a decisão do Supremo, do Judiciário, do Alexandre de Moraes, que é o inimigo número 1 de Bolsonaro. É Valdemar, que é presidente do PL. E depois o Valdemar vem e diz, não era isso, não sei o quê, Bolsonaro é nosso líder. Aí depois ele reclama também do Eduardo. Quem tem voto é o pai, não é o filho. Vai matar o pai. Aí o Eduardo, exatamente, o Eduardo vem e responde, chama o Valdemar de canalha, né? Isso é uma canalice. Então, é o Eduardo Bolsonaro brigando com os caciques do Centrão. Mas o que os... Ou seja, né? Reagir a brigar. Como o Eduardo Bolsonaro não quis ficar calado, ele tá brigando. Ave Maria! Ô desgraçado esse fitador de hambúrguer, né? Esse Eduardo. Aprenda, Eduardo, a ser humilhado, sabe? Quando alguém falar que você quer matar seu próprio pai, aceite. Dê um presente, sabe? Peça votos. Caciques do Centrão estão dizendo, nós não aguentamos mais. Não, a gente já vai... E quem não aguenta mais é o Centrão. Quem não aguenta mais é o Centrão, viu? É quem ofende, quem bate, quem difama, quem sabota, quem chantageia. Mas quem não aguenta são eles. O errado é Eduardo. Carrega Jair Bolsonaro, como eu sempre disse aqui, como cabo eleitoral, mas não dá para carregar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, para o Centrão, é um problema de Jair Bolsonaro. E é um problema de polícia, um problema do Supremo. Quem tem que resolver são eles. Porque eles tentaram também aconselhar que Eduardo Bolsonaro fosse enquadrado. A gente já cansou de contar que interlocutores, emissários foram lá, pediram para ele recuar. Ele não só não recuou, como ele dobrou a aposta. Assim, eu tô aqui, é o que ele diz. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Ele acha de verdade que ele está fazendo alguma coisa. Nós não sabemos exatamente o que ele acha que ele está fazendo, mas, né... Está bem claro para o Centrão que é pragmático que o Eduardo Bolsonaro atrapalhou os planos da direita. Eles perderam tempo. Eles perderam tempo na construção desse candidato que, para eles, tem que ser Tarcísio de Freitas. Então, aqui, na verdade, já estão um passo além. Quer dizer o seguinte, você sai da minha frente que eu quero passar, o Centrão está dizendo isso, e se eles puderem escolher, não tem Bolsonaro, nome Bolsonaro na vice, como também tenho dito aqui. Então, é o Centrão riscando o chão, como eu escrevi, dizendo, daqui para trás, vocês fizeram do jeito de vocês, daqui para frente é do nosso jeito. Quem manda somos nós vamos coordenar aqui essa construção dessa campanha, porque eu estou brincando que tem 100 anos até a eleição, mas para de coisas que vão acontecer, não de definição de campo. Olha o quanto